Tudo bom? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Bodycast Teresina. Hoje aqui é um dia especial para a gente de gravação, porque a gente está com um convidado especial, um convidado que a gente respeita, que a gente admira, que trabalha junto com a gente e que é o Dr. Zé Rodrigues dos Santos, um dos cirurgiões mais experientes aqui de Teresina, se não o mais experiente. E por que a gente trouxe ele? Não só porque a gente admira, mas como ele é um dos cirurgiões bariátricos mais renomados aqui do Piauí, do Maranhão, da região do Meio Norte. E é um prazer para a gente ter você aqui, Dr. Zé Rodrigues. Você sabe da admiração que a gente tem por você e não é à toa que a gente trabalha com você. Queria que você fosse muito bem-vindo e que você ficasse à vontade. A conversa aqui vai ser bem proveitosa. Queria agradecer também o outro host do podcast, que é o Dr. Danilo Leite, também cirurgião da equipe Cadon. E é isso. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. A gente aqui também, falar para vocês, é um dia muito especial para a gente. Como vocês todos conhecem, o Dr. José Rodrigues é um cirurgião, é um grande professor para todos os outros cirurgiões do Piauí. Muitos cirurgiões do Piauí passaram pela mão do famoso Zequinha, né? Muito importante para a gente. Como o Maurício falou, a gente admira muito ele. E é uma honra para nós receber o Dr. Zé Rodrigues hoje. Vamos deixar ele se apresentar aí para vocês. Primeiro, eu não me sinto um convidado, até porque a gente trabalha todos os dias junto, né? Eu, Maurício, Danilo, a gente somos parceiros, irmãos, né? Que a gente trabalha há mais de 5 anos que a gente se encontra praticamente diariamente, todos os dias, né? Isso. Então já tem um convívio muito grande de amigo, de parceiro, de cúmplice, até no trabalho e em tudo que a gente faz. Exatamente. E até com discussões familiares. Então, eu acho que a gente é muito parceiro, muito amigo. Mas vocês sabem que eu sou um professor, mas eu não sou tão velho assim, né? É que eu me formei muito cedo, né? Eu sou cirurgião, me formei em 1982, fiz residência médica no Rio de Janeiro, né? Fiz cirurgia geral, naquela época não tinha a subespecialização, né? E naquela época eu fiz cirurgia geral, que era o cirurgião geral que operava tudo. Eu fiz desde mastectomia radical até tiroidectomia. E hoje sou cirurgião bariátrico. Pois é. Como você já falou, né? Então, ensinou muita gente, né? Ensinei muita gente, né? Então, e eu sou da época do início da laparoscopia, que foi o que movimentou, que eu acho que mais movimentou a cirurgia de uma maneira geral nos últimos 100 anos. Eu acho que a maior evolução foi a cirurgia laparoscópica. É a cirurgia que a gente diz que não abre a barriga. É a cirurgia do furinão. Você faz, como o Danilo faz, e a grande maioria dos cirurgiões. Hoje é obrigatório, por exemplo, operar uma bariátrica que não seja por vídeo é um sacrifício. Perfeito. É um sacrifício. Então, eu sou do início da bariátrica. Eu sou do início da laparoscopia. Eu fiz a primeira laparoscopia do Piauí no dia 23 de outubro de 1993. A primeira vesícula. E aí eu fiz a primeira hernia inguinal, fiz a primeira apendicectomia por vídeo, fiz a primeira vesícula, fiz a primeira hernia de hiato e fiz a primeira laparoscopia do Piauí. E aí a gente evoluiu. Quando foi há 23 anos atrás, vim fazendo cirurgias de uma maneira geral por laparoscopia, e aí a gente iniciou na bariátrica em 2000, e aí vem de lá para cá. Zé, eu queria fazer uma pergunta para ti. Como você falou, você se formou cirurgião geral que operava tudo, né? Então, você fez mastectomia, tireoidectomia. Mas aí, como foi? O que te levou a começar a trabalhar com obesidade? O que te levou a sair do cirurgião geral e virar um cirurgião bariátrico? É que com a evolução da medicina como um todo, com a evolução da laparoscopia, com a evolução da cirurgia, houve a necessidade de você se concentrar em uma especialidade. Hoje a cirurgia é do especialista. Hoje não existe o faz-tudo. Eu fui um faz-tudo quando eu comecei, até porque naquela época não tinha um cirurgião de cabeça e pescoço, não tinha um mastologista. Estou dando como exemplo, que eu citei tireoide e citei mama. Né? Não tinha um cirurgião do aparelho digestivo, não tinha um cirurgião hepatobilopancreático. Eu fazia tudo, fiz pâncreas, fiz fígado, fiz esôfago, eu fazia tudo. E aí houve a necessidade de você se qualificar, de você ser mais específico. E aí foi quando iniciou a cirurgia bariátrica. Naquela época a cirurgia era toda aberta, né? A cirurgia bariátrica começou como cirurgia aberta. E eu fui bem do início da cirurgia laparoscópica, foi quando o Thomas Ego, foi em 2001, quando eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu fui para São Paulo, para o grupo do Dr. Garrigo fazer cirurgia bariátrica, foi quando o Thomas começou
a cirurgia por vídeo. Eu participei com o Thomas das primeiras cirurgias de obesidade por vídeo lá em São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa, com o doutor Garrido, com o Elias, a mamada Elisa, e com o doutor Thomas Egg e o doutor Bertio. Perfeito. Puxando esse gancho aí, Zé, eu queria te perguntar o seguinte. Beleza, nessa época aí a cirurgia bariátrica era uma novidade, né? Mas o que é que te encantou? Será que foi só a cirurgia bariátrica, só ser novidade? Isso. Alguma coisa te encantou em querer trabalhar com isso e prosseguir com isso? Olha, Maurício, por exemplo, eu tenho 23 anos que eu faço cirurgia bariátrica. 23 anos que eu fazia todas as cirurgias, e aí comecei em 2000, 2001, cirurgia bariátrica, comecei aberta. Mas o que me encantou na cirurgia bariátrica é porque a obesidade é uma doença diferente, é uma doença crônica. É uma doença que você não tem uma cura visível. Eu acho que a bariátrica, a obesidade só vai ter uma cura quando eu puder mexer num parafusinho assim, dobra assim. Eu vou chegar nessa quantidade bem aqui, eu vou perder peso até aqui ou até ali, e daqui eu não perco mais, e nem eu ganho. Não sei quando é que isso vai chegar. Mas o que me encantou, quando eu tratava um obeso, e eu sou desde o início, eu não tratava só a obesidade, eu tratava uma série de doenças que vinham associadas. Perfeito. Uma série de doenças que então isso me encantou demais na cirurgia de obesidade. E era um desafio. Operar. A primeira bariátrica no Piauí, quando eu fiz a minha primeira bariátrica, não foi a primeira bariátrica, mas a minha primeira bariátrica, eu demorei por vídeo 10 horas e meia. Hoje aqui nós três fazemos a mesma cirurgia. Em 45 minutos, 1 hora e 15. Quando demora muito, a gente faz em 1 hora e meia. Então, a evolução da cirurgia em si, da cirurgia bariátrica, da cirurgia laparoscópica, da qualificação das equipes, aí vai ver aquela conversa da qualificação. Por que você deixou o restante e ficou só na bariátrica? Por causa da qualificação. E aí eu estava curando, é como se eu estivesse curando uma série de outras doenças. É aquela coisa que o Zé gosta de falar bastante, né? Cada cirurgia tem um cirurgião que é bom naquilo, então você tem que respeitar todo o procedimento, né? Tem um cirurgião, como você fala, tem um cirurgião que faz só uma encravada, mas ninguém faz uma encravada melhor do que ele. Então, eu acho que fazer bem feito é fundamental. Perfeitamente. Eu acho que você precisa se qualificar e entregar para o seu paciente o que tem de melhor. O que tem de melhor. E você só entrega isso se você repetir, logicamente, com qualificação, com conhecimento científico, fazendo a coisa de uma maneira correta. Não é só chegar lá e fazer. Isso existe uma qualificação para isso. Mas você tem que entregar para o seu paciente aquilo que tem de melhor. E com certeza, eu, por exemplo, eu faço cirurgia há 23 anos, cirurgia bariátrica. Eu tive uma complicação há 22 anos atrás. Eu nunca tive um óbito por complicação, até porque eu nunca tive. Não é que eu sou melhor do que ninguém, é que eu me preocupo. Cada doente que eu opero, quando eu vou para a sala de cirurgia, eu sei que essa aqui pode ser a minha complicação. Eu opero aquele doente como se fosse o primeiro. Eu tenho a mesma preocupação do mesmo primeiro doente que eu operei há 23 anos atrás. Eu acho que é aquele negócio que a gente E falou. é o que eu vejo em você, no Danilo, que a gente trabalha junto há 5 anos. Isso. E a gente vê como é que você se comporta, como é que você trata, o zelo que você precisa ter pelo seu paciente. Perfeito. Cada paciente, a gente não pode tratar, a gente já falou isso, né? A gente não pode tratar o paciente como um número, a gente tem que tratar ele como um tratamento individualizado, é uma pessoa, por trás da cirurgia tem um paciente, mas esse paciente é sempre o amor de alguém, tem família, então assim, por mais que o paciente seja tranquilo, seja complicado, o tratamento tem que ser não só específico, mas também intensivo, nesse sentido de cuidado, né? E que ele vai ter um pré e um pós-operatório, ele precisa ter um pré e um pós-operatório que a gente fique em cima e cuidando bem e trazendo sempre o melhor. Principalmente, né, doutor, o paciente, por exemplo, o paciente obeso ele é emocionalmente diferente, não é? Exatamente. O Zé tocou num ponto importante. Como a gente já vem batendo muito na tecla aqui, desse cuidado multidisciplinar, os nossos pacientes, a gente tem um tratamento diferenciado justamente pelo emocional que interfere nessa dieta do paciente. O paciente obeso, muitas vezes, a maioria das vezes, não todos, a gente não tem 100% nunca, mas a maioria das vezes, estresses emocionais, dificuldades no trabalho, dificuldades em relacionamentos, alteram a dieta e o adequamento do paciente àquela dieta que ele deve ter, né? Não adianta só a cirurgia bariátrica. Para a gente resolver, a gente precisa que o paciente nos ajude, né, pessoal? Eu sempre digo para o meu paciente, por exemplo, que a cirurgia bariátrica vai levar ele onde ele quer e precisa.
mas ele é quem fica lá. Acho que todo mundo, eu, você, o Danilo, já tivemos paciente que a gente operou e que perdeu peso, ficou uma maravilha, lindo, maravilhoso, e que depois de um certo tempo estava ele gordinho de novo. Então, ganhar peso não é porque o doente é desleixado. Existe um negócio chamado hipotálamo, então existe a sinalização celular, por exemplo, o hipotálamo lhe quer com o peso que você tinha lá atrás. Então, se você não tiver disciplina, se você não tiver controle, se você não se disciplinar, o hipotálamo vai produzir uma série de substâncias, né, doutor Maurício? Produzir uma série de substâncias que vai levar aquele paciente de novo à obesidade, não é isso? Agora, isso. uma coisa que o Maurício falou, que eu queria ter uma curiosidade que eu tenho, Zé, você falar um pouco pra gente, o que você vê de diferença, que o Maurício falou na relação ao pré e pós-operatório, o que você vê de diferença lá quando você começou a bariátrica? Como é que era o pré e o pós-operatório, que mudou para agora, de pré e pós? Eu acho que houve um entendimento melhor. Naquela época, a gente só se operava o super obeso. Então, era o paciente que você tinha que montar uma estrutura de cama diferente, até você tinha até um guincho para levantar o doente e trocar da cama para a mesa. Hoje se entendeu melhor e hoje é importante o preparo pré-operatório. Eu acho que modificou muito o resultado e a modificação das complicações, porque hoje operar uma cirurgia bariátrica, por exemplo, o risco de uma cirurgia bariátrica feita por uma equipe qualificada, por um grupo qualificado, é o mesmo risco que você tem de fazer uma colestectomia, de fazer uma esterectomia ou até uma cesariana. Menos que 0,4%, né? Isso. O que modificou foi o preparo pré-operatório. Foi o atendimento pelo psicólogo, pelo endocrinologista, pelo pneumologista, pelo nutricionista. A dieta pré-operatória é fundamental. O doente que perde, em média, 10%, independente do peso que ele tenha, ele tem o índice de complicação dele diminui em média de 20% a 30%, baseado no cirurgião que operou. Isso, então, é importante perder peso, não importa o peso que ele tenha. Se ele tiver um convênio, o convênio tiver modificação de índice de massa corporal, pois ele autoriza, meta ele na dieta e depois opera. Que, com certeza, o resultado é muito melhor e o doente, com certeza, terá um sucesso no procedimento cirúrgico. Eu quero até falar para você, explicar o que o Zé está falando. O paciente, quando ele perde peso no pós-operatório, a gente tem um campo melhor, o fígado diminui. Geralmente o fígado diminui, o espaço onde é feita a cirurgia fica um espaço mais exposto para nós cirurgiões. E o metabolismo, no dia da cirurgia, já é um metabolismo que já acelerou um pouquinho. Então, o resultado, a perda de peso, vai ser maior no pós-operatório e a cirurgia vai ser mais tranquila. E o paciente, quando você falou o fígado grande, é o doente que tem esteatose hepática. Mas mesmo assim tem alguns pacientes que não conseguem reduzir o tamanho do fígado e às vezes você não consegue fazer a cirurgia quando você aborda o paciente. E aí vem uma outra coisa que é uma outra técnica que entrou, que é a cirurgia robótica do Dr. Maurício. É um especialista nisso, fez várias cirurgias robóticas. Aqui em Teresina nós não temos, mas fala um pouquinho disso aí, Maurício, cirurgia robótica. Eu acho que a cirurgia robótica, a grande vantagem dela, Zé, que é uma evolução da cirurgia laparoscópica. Na verdade, a gente diz que a cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. Né? O robô ele melhora precisão, tira tremor, ele melhora a visão, porque o cirurgião tem uma visão mais aumentada e uma visão 3D, diminui o risco de sangramento. E outra coisa, pacientes muito grandes, o cirurgião deixa de botar força, porque na laparoscopia, às vezes, você bota A gente depende força. de parede, né, Maurício? Isso, bota muita força no trocate, bota força nas pinças. As pinças precisam ser longas, então os braços do robô são longos, a ótica é longa, você consegue acessar locais mais difíceis e zero força, né? Zero força. A sensibilidade do cirurgião na robótica, ela é visual. E a mobilização dos braços gira 360 graus. Em locais mais fechados, menores, você consegue dar pontos melhores. Torna a sutura mais fácil. O acesso é muito mais tranquilo, muito mais seguro nesse tipo de paciente, né? Perfeito. Mas vamos lá. Puxando o gancho aí dos 23 anos de experiência em cirurgia bariátrica. Vou fazer uma pergunta aqui difícil. Qual foi, você tem lembrança de um caso desafiador e quais foram os principais empecilhos e dificuldades que você enfrentou durante esse tempo? Mas desafiador em que sentido? Não só sentido técnico,
eu estou falando do caso. Você tem algum caso emblemático na cabeça? Qualquer caso que venha à sua Um cabeça. caso que ele marcou nesses 23 anos. Isso, não só do ponto de vista de dificuldade técnica, mas... Ou se você acha que dificuldade técnica, com o tempo, você acabou driblando, algum caso mais desafiador com relação ao manejo do paciente no pós e se esse paciente deu trabalho? Ô Maurício, eu passei por todos os caminhos. Inicialmente, quando eu comecei na cirurgia básica, eu comecei com cirurgia aberta. Ainda fiz 17. Naquela época era a cirurgia, a gente fazia cirurgia, era o bypass, ou a cirurgia de escopinário, ou suíte do adenal. Eram os 3 procedimentos que existiam no mercado. O escopinário é uma cirurgia que você tirava a metade do estômago e fazia uma alça total de 2,5 metros, com um desvio do que sobrava do intestino. Era uma gastrectomia parcial com uma desabsorção absurda. Uma alça comum de 50 centímetros, né? Uma alça comum, você deixava uma alça comum de em torno de 150, né? De 150. No escopinário. No escopinário, no duodenosuíte. No escopinário você já deixava de 50 a 150. Isso. Você fazia essa variação, dependendo do serviço que você trabalhasse. Então, e depois, quando iniciou aí chegou a banda gástrica. A famosa banda gástrica foi quando se começou com a laparoscopia. Era como se fosse a resolução de tudo. Ou seja, era aquele paciente que você não cortava nada, que você não tirava nada, ia lá, colocava um anel e a vida estava resolvida. Então, o meu maior desafio, por exemplo, eu ainda cheguei aqui a colocar em Teresina quase 300 bandas. O meu maior desafio foi conviver com o resultado da banda, que foi péssimo. Sim, para desfazer. E o meu maior desafio foi operar um paciente na retirada de uma banda gástrica. Era fazer um bypass num paciente com banda gástrica. E a minha única complicação que eu tive em cirurgia laparoscópica foi o caso mais desafiador que eu tive, foi na retirada de uma banda gástrica, que eu fiz um bypass associado e tinha um espessamento muito grande. Eu fiz a primeira secção, fiz a segunda. Quando eu ia fazer a última secção, o grampeador quebrou. E naquela de tão época... espesso que era, né? E naquela época a gente não tinha material. Viu um conjunto de São Paulo para a gente operar, aquilo caísse no chão, como é que ficava? Quando quebrou... É impressionante imaginar um cenário desse. Aí eu tive que cortar, suturei, fiz anastomose e o paciente fez uma pequena fístula. Não morreu. Mas foi o caso mais desafiador que eu tive. Foi o meu maior sofrimento. Foi retirar uma banda gástrica e fazer o bypass depois desse primeiro que eu tive. Eu acho que isso aí, rapidão, Danilo, já tranquilo, tu dá o gancho. Eu acho que isso aí foi uma das coisas que contribuiu também para a diminuição do número de complicações e óbitos na cirurgia bariátrica e desmistificar a questão de que hoje em dia a cirurgia é muito mais segura, né? Foi essa evolução do material OPME que a gente chama, né? E a facilidade e o acesso que a gente Naquela tem época, hoje. na época o grampeador vinha com uma linha. Depois passou para duas, hoje são 3. Hoje são são 6. 3 e 3. Zé, mas estendendo aqui a pergunta do Maurição, se você tem alguma história que você lembra de um paciente inusitado, alguma história que aconteceu ou no pós-operatório, ou que foi cômica, ou no pré-operatório, alguma coisa que te chamou a atenção que você não esquece de algum paciente. Rapaz, eu fiz tantos pacientes, eu tenho mais de 3.000 pacientes operados. Para me lembrar assim de história, como eu tive pacientes de todas as maneiras, né? Isso, conte aí pra gente. De todos os estilos, né? Por exemplo, a paciente que me deu muito problema foi uma das pacientes, era a paciente que eu a vi mais fazer atividade física na vida inteira. Ela fazia atividade física 2 vezes por dia. Eu fiz um bypass gástrico, ela era bonita, linda, perdeu peso, chegou no peso ideal, fazia atividade física todo dia. Mas o que ela fazia? Ela fazia atividade física, ia em casa, botava a comida na boca, botava o dedo, vomitava. Bulimia. Esse foi o caso que eu tive mais dificuldade de conduzir. No pós-operatório. Mas ela era uma pessoa muito tranquila. Ela comia, vomitava. Ia para o restaurante, comia, ia para o banheiro, vomitava. Ela ia para a academia, comia na academia, vomitava. Então, hoje, essa paciente, ela vive, está magrinha, no peso ideal, curou a bulimia com o psicólogo, com o nutricionista. Perfeito. E hoje é uma pessoa feliz, tem 2 filhos, é uma pessoa feliz e tranquila. Então, tem caso de todas as maneiras. Eu tive uma outra paciente também que eu tive dificuldade de conduzir, foi um bypass que eu fiz, uma paciente que tinha problema psicológico, e
ela era de Floriano do Piauí. Uhum. Eu operei, ela chegou para mim e disse, doutor, eu vim me operar. Eu sou esquizofrênica. Eu usava o Dol, ela usava quatro medicações para ter controle. Eu vim me operar. Eita. Eu disse, mas existe algumas contraindicações. Naquela época ela não tinha o controle que a gente tem hoje. Sim. Eu disse, doutor, se você não me operar, eu vou me matar. Eita, Zé. Eu tenho consciência do que eu sou e do que eu posso fazer. Se você me operar, eu vou mudar meu comportamento. Eu disse, pois vá no seu psiquiatra, converse com ele, vá no psicólogo. É um trâmite legal, né, do passo a passo da cirurgia bariátrica. Ela foi e fez, e o psiquiatra negou. O psiquiatra negou, ela cortou os 2 punhos. Ela Sério? cortou os 2 punhos. Depois que ele negou? Depois que ele negou, ele cortou os 2 punhos. Ela cortou os 2 punhos. E a família chegou na hora, pegou, ela não morreu, evoluiu, ficou bem, voltou de novo. Ela falou, doutor, eu vou me matar, pois vou lhe operar. E eu operei essa paciente. Essa paciente hoje vive tranquila, tem filho, Sério? trabalho, Emagreceu. tá magrinha, emagreceu, toma a medicação dela e vive muito feliz. Você vê que mesmo... Você vê como é a história das coisas. Mesmo a gente... toda a sequência exigindo que tenha isso, né? A gente tem um caso desse que provavelmente é uma exceção. Uma exceção, né? com certeza. Sim. Né? É inusitado, né? E que bom que teve um final feliz. Teve um final feliz. Isso. Teve um final feliz. Zé, eu não tenho nem, sei lá, 20% da sua experiência, mas eu acho que eu tenho 2 casos também que são bem emblemáticos e que eu não esqueço até hoje. Um deles foi também uma retirada de banda, por incrível que pareça. É um desafio tirar banda. É um desafio para qualquer cirurgião. Eu já tirei 3 bandas já, né? Assim, eu naturalmente... Tirei mais de 100. Eu naturalmente... porque eu não peguei essa época, né? Mas em São Paulo eu ainda peguei esses casos. Não foi nenhum aqui em Teresina. Ainda tem vários pacientes com banda aqui em Teresina. Tem. Né? Então, E deve ter uns com escopinaro rodando com por aí certeza, também. tem. Desnutridos, mas estão rodando. Tomando medicação injetável. Mas realmente é uma cirurgia tecnicamente muito difícil, porque você tem que abordar subcutâneo, você tem que... isso é o de menos, abordar o subcutâneo para tirar a banda, né? O local de insuflação, mas é porque gruda tudo, né? Gruda tudo. E ela forma uma carapaça grande que engloba, que às vezes é difícil até de acessar a banda. Eu fico né? imaginando. Eu tive um paciente aqui em Teresina, uma pessoa muito conhecida, que eu tinha botado uma banda, e eu fui tirar e não consegui. Eu ia fazer um bypass, eu não consegui acessar para fazer o bypass. Eu voltei, não completei o procedimento, abortei o procedimento, e aí fui para São Paulo com o Almino, para lá no 9 de julho. O Almino conseguiu fazer, mas uma cirurgia tecnicamente muito difícil. Mas ficou fantástico, hoje ele está magrinho, perdeu peso, fez um bypass, na época no bypass, fez o que ela cortou acima da banda, mas até ficou porque tranquilo. precisa septar, né? Quando a banda ela causa inflamação para cima, é que o bicho pega. Exatamente. Se ela desce, você ainda consegue septar acima dela, né? E beleza. Mas quando ela causa inflamação lá para cima, para perto do esôfago, aí o bicho pega. A própria retirada do anel do cirurgia mais capela, bonita que eu vi o Almino fazer foi essa cirurgia. Ele não desfez nada, entrou num ponto, cortou, fez um bypass. E deixou o bloqueio feito lá. Tudo pronto lá, não mexeu em nada, cara. E eu acho que é aquela história, né? São 2 alegrias. No dia que ela bota a banda e no dia que ela tira. No dia que tira. Porque deve ser ruim. E o outro caso, bem emblemático, era de um senhor com meia idade, mais ou menos 50 e poucos anos, etilista crônico e com, como é que diz? Deficiente físico. Tinha uma perna só. E eu fiz todo o procedimento direitinho, de preparo e tudo. E ele realmente estava livre de bebida, né? Estava tranquilo, né? Fiz todo o procedimento. No intraoperatório, inclusive foi meu primeiro caso de robótica, né? Que quem estava, inclusive, junto comigo era o Domênio. O Domênio foi nesse dia que ele me liberou na minha proctoria para poder operar, porque eu já tinha feito todos os casos e ele já tinha me liberado. Quando eu entrei, eu tinha preparado ele para um bypass. Quando eu entrei, o paciente com fígado macronodular. Com NASH, né? Sim. Esteatose hepática não alcoólica. E, na verdade, eu acho que tinha algum grau de hepatopatia crônica também, mas que não tinha evoluído para cirrose ainda.
mas com a avaliação do hepatologista, liberando com tudo direitinho. No intraoperatório, eu conversei com o Domênio na hora. E aí, Domênio, muda a técnica, faz o sleeve. E a gente sabe aqui, né? Você conhece o Domênio odeia sleeve. O Domênio falou, não, na minha opinião, ele olhou lá tudo. Bora fazer o bypass mesmo. A gente fez o bypass. A cirurgia foi ótima, tranquilo, excelente. 1 ano depois, o paciente voltou cirrótico. E aí, mentindo na consulta, eu tive que desfazer o bypass dele. Mas mentindo o quê? Dizendo que tinha não parado estava de beber? bebendo. Que não estava bebendo. Mas a família depois voltou sozinho, sem Mostrando ele. que não estava bebendo. Mostrou caixas e caixas de medicamentos e tudo que ele estava tomando também, antipsicóticos e tudo, por conta própria, Essa questão da bebida. Sem prescrição A médica. questão da bebida do paciente bariátrico. Eu acho assim, Zé, é uma pergunta, é um tema importante, né, que o Zé tocou. Uhum. E, na minha opinião, a bebida, tudo começa do preparo psicológico, né? A gente sabe que o paciente, a bebida, ela é uma caloria, né? Ela sacia a caloria, não, como ela é líquida, ela consegue descer bem, principalmente em pacientes que têm dificuldade de comer alimentos mais espessos, né? Ela é por caloria e o efeito dela é dobrado, né? O efeito no paciente bariátrico de uma dose de uísque é como se fosse 2 doses se ele não tivesse sido operado. Então, às vezes, é uma fuga, né? Que o paciente tem justamente por problemas psicológicos. Bebida é complicado. Vamos lá, tem muita coisa envolvida. Eu sempre peço para meus pacientes, né? Até porque, e oriento, que eu quero pelo menos 6 meses no Eu pós-operatório. peço 1 ano. Tranquilo. É difícil. Difícil. Mas eu peço pelo menos 6 meses. Porque eu acho o seguinte, com 6 meses, na nossa média de paciente que a gente opera, o paciente já vai ter perdido aí pelo menos uns 30, 40 quilos, né? A média, né? Uhum. Mas eu não estou falando do ponto de vista calórico. Tem o problema calórico porque toda bebida é hipercalórica, né? Isso pode atrapalhar a curva de peso. E aí, quando atrapalha a curva de peso, o paciente já pensa logo que a cirurgia está ruim, aí ele desanda do ponto de vista psicológico. Mas eu acho que o mais importante da bebida, Zé, é trabalhar a parte social do paciente. Todo mundo que passa para a bebida no pós-operatório sempre tem relação com algum problema social, ou no trabalho, ou dentro de casa, entendeu? Então, eu acho que, como o Danilo falou, a parte psicológica é muito importante. Mas a gente sabe que isso é tão importante quanto o paciente não faz. Porque existe o mito Isso. de que o paciente que opera, e as pessoas às vezes chegam no consultório falando isso, Exato. para você, de que quem se opera se torna alcoólico, que não é verdade, né? Eu ia chegar lá. Isso não é verdade. Isso é realmente um mito. O que pode acontecer? O paciente trocar compulsões. Né? Exatamente. O paciente troca compulsões. É o paciente que antes de operar gostava de comer doce. A partir de então ele operou, fez um bypass, parou de comer doce porque tem dump. Fez um dump. Aí para de comer doce, sabe que agora começou a fazer mal. Aí o que ele faz? Troca por alguma coisa que desce fácil e que não dá dump. Que a bebida pode ser uma delas. A grande questão da bebida é a seguinte. A bebida desce mais rápido. Por quê? A gente sabe que hoje em dia o que está em voga na evolução da cirurgia bariátrica? Não existe mais cirurgia restritiva e desabsortiva, como a gente já falou aqui. O que existe agora é uma cirurgia metabólica. Né? A gente mexe com hormônio. E o que interessa? O alimento chegar o mais rápido no trato ileal. O tubo digestivo é um grande... Isso. É uma grande... Como se fosse uma grande glândula de produção de hormônios. E o estômago, querendo ou não, é um reservatório. E quando o cara bebe, a bebida fica parada no estômago, mistura com comida. Então, isso tudo acaba retardando a ingestão de bebida alcoólica e diminui o ritmo do paciente beber. Quando o paciente é operado, essa bebida desce muito mais rápido. Exatamente. Então, o paciente absorve a bebida mais rápido, ele acaba bebendo menos, ficando mais... Absorve mais. Isso. E aí, então, isso, ao meu ver, ajuda na dependência e ajuda em você repetir aquilo ali mais vezes, né? No seu hábito do dia a dia. Então,
realmente é um mito. Não é que a cirurgia bariátrica facilita o paciente a ser para isso que a gente alcoólatra. faz o preparo. Isso. Né? O corpo se torna mais suscetível a uma absorção mais rápida, né? E o paciente precisa beber menos para poder, digamos assim, ficar bêbado. Mas não é que a cirurgia bariátrica causa alcoolismo. Só uma coisa antes da gente... Isso é um mito, né? É um mito? Ficar claro que isso é um mito. Só não antes é de continuar, só explicar para o pessoal de casa, que às vezes não entendeu, o que o Maurício falou do dumping, né? O dumping que o Maurício falou é uma alteração, quando a gente faz um bypass, que o paciente recebe uma carga muito grande de carboidrato, de glicose, e aí ele tem uma descarga muito grande de insulina e esse paciente passa mal. Tem taquicardia, tem uma sensação de quase morte, ele passa mal, às vezes vai para o hospital, tem diarreia. Então, é uma sensação muito desagradável. Pacientes que fizeram o bypass sabem disso, que é o dumping. E evitando o dumping, eles trocam. E às vezes o paciente desmaia, ainda tem a questão que eu acho mais grave do dumping, que é o dumping tardio. Sim. É o paciente que come doce aqui, vai ter um dumping daqui a meia hora dirigindo o carro. Sozinho. Pode bater o carro. Pode Exatamente. bater o carro, pode girar o Tá carro. andando de ônibus, cai, bate a cabeça. Bate a cabeça. Então, Exatamente, é a questão do dumping tardio. Entendeu? É só para explicar, né? Que é o dumping. Perfeito. Outra coisa, quando tu falou dessa questão, por exemplo, da esteatose hepática, por exemplo. Eu tive um outro caso emblemático, inclusive um colega médico aqui em Teresina, outro caso inusitado, por exemplo, chama cirurgia em 2 tempos. Eu entrei para fazer um bypass, naquela época eu só fazia bypass por vídeo. Quando eu cheguei, o filho dele era impossível tocar. Acredito. Impossível tocar. Friável. E aí o pai estava na sala, inclusive o pai também médico, ele médico. Muito friável, não dava nem para tocar. O que é que eu fiz? Fiz só a parte desabsortiva. Eu peguei seria a alça biliopancreática, né? E a alça alimentar. Eu puxei. Fez só o Y de Ru. Fiz só o híblos sem ligar no estômago. Liguei, mas não fiz anastomosia. Só suturei ali. E não mexi no estômago. E impus ele uma dieta. Durante 3 meses. Ele perdeu 14 quilos. Só para você ver a questão da perda. Aqui é para ilustrar a questão da perda de peso e a redução da esteatose. Esse paciente estava com fígado normal. Aí eu voltei. E aí depois você completou a cirurgia. Eu voltei, ele tinha 92 quilos. Ele perdeu 13 quilos e 800 gramas. Interessante esse caso, né? 13 quilos e 800 gramas. Eu voltei, fiz o bypass, só fiz levar a alça lá em cima, fiz o bypass. Ele com fígado normal. Então, quer dizer, 10% da perda de peso, 15%, já resolve a maioria das comorbidades, que são as doenças que são associadas à obesidade, como a hipertensão, a esteatose, já o diabetes, às vezes, já resolve nessa fase, a apneia do sono. Então, a maioria das doenças são resolvidas com 15%. Zé, é importante que o Zé está falando, porque isso fala muito a favor. Por que hoje a gente fala da importância do sleeve ser feito em pacientes metabólicos, né? Se o paciente vai perder o peso de 20, 30 quilos, de 25% a 30%, a própria perda de peso, sem eu fazer uma cirurgia metabólica, tem um impacto metabólico na cura do diabetes. Então, com certeza. Falar que o sleeve não é uma doença para diabético, isso não existe mais, né, Maurício? Sem dúvida. 2 coisas que eu queria falar. A primeira é aquele negócio que você falou de perder peso antes de operar. Não é só perder peso para diminuir o fígado, para diminuir o sangramento, para diminuir... E para o paciente ficar engajado no tratamento. O metabolismo, né? Exatamente. Uma perda de 5 a 10 quilos já muda o risco cardiovascular do paciente. Com certeza. Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu queria falar agora, e que eu sei que você está estudando muito sobre isso, e que você acabou de falar. Essa tua cirurgia aí mostrou uma coisa que... esse teu caso mostrou uma coisa que hoje em dia está sendo discutido muito, né? E que eu já falei, inclusive, com o Danilo aqui no episódio passado. O fato do alimento chegar mais rápido no trato ileal e a questão das incretinas, GLP-1, GLP-2, PYY, GIP e a microbiota, né? Que é uma coisa que está sendo estudada, que está em voga, que está se discutindo nos congressos. Muito debate. E a partir disso surgiram novas técnicas, né? Queria perguntar para ti. Naturalmente, isso é uma evolução da cirurgia bariátrica e que a gente tem que sempre estar estudando em si. O que é que você acha dessas novas técnicas?
qual delas você é mais afeiçoado? Qual que é a importância de surgirem novas técnicas? O que você me diz sobre isso? Olha, eu tive recentemente, você não pôde ir no congresso, eu tive recentemente no congresso do Rio de Janeiro, de cirurgia bariátrica e metabólica, até o Danilo teve junto comigo, foi um congresso também. Então, até bem pouco tempo atrás, só se fazia bypass, suíte do adenal, alguns escopinários e banda gástrica. Por exemplo, a banda gástrica já saiu do mercado, praticamente proibida. O escopinário já foi abolido do mercado e o suíte do adenal só se faz em casos específicos. E o bypass gástrico, qual é o grande... O bypass gástrico é uma cirurgia fantástica para perder peso, é uma cirurgia metabolicamente muito boa, que cura o diabetes, que cura uma série de coisas. Mas qual é o grande problema do bypass? Por que surgiram outras técnicas? É a chamada reversão. Por exemplo, existe alguma situação que você tem que mudar. Você acabou de dizer que teve que desfazer uma vez um paciente, né? Uma vez você tem que desfazer. Então, transformar um bypass em outra cirurgia é um caos. É um caos. É uma cirurgia extremamente complicada e difícil. E aí houve a necessidade das chamadas cirurgias de emergência e foi onde surgiu as chamadas cirurgias ileais, que são as cirurgias mais metabólicas ou as cirurgias metabolicamente puras, que são as cirurgias ileais. Então, de todas as cirurgias, então, existem várias. A cirurgia bariátrica não é um procedimento. Isso. É um conjunto de procedimentos. Né? Ah, doutor, ele acha que a cirurgia bariátrica é só uma, e não é. É um conjunto de procedimentos que você vai adequar um procedimento a um determinado paciente, que é baseado em quê? Na idade desse paciente, no peso desse paciente, na altura que vai calcular o IMC, nas comorbidades e nas doenças associadas. Então, juntando tudo isso aqui, é que você vai chegar na indicação. Logicamente que você não tem uma indicação perfeita para nenhum paciente. Existe uma negociação, uma conversa entre você e o paciente, baseado em tudo isso que eu citei, mas o dia a dia do paciente você determina o que você vai fazer. De todas as cirurgias que a gente chama de emergente, o mais recente, existe a bipartição, existe o AGB, a UATB, o SAIDS, então, de todas elas, a que eu sou mais... Não seria apegado, mais afeiçoado, que eu acho que tem melhor resultado e que eu acho que o mundo inteiro vai aderir a essa cirurgia. É a bipartição. Eu acho que é uma cirurgia, para mim, eu acho uma cirurgia com indicação perfeita. Qual é o grande problema das cirurgias que você faz de derivação? Ou seja, das cirurgias que você reduz o estômago e que você faz uma derivação no intestino, que você muda alguma coisa no intestino. É a questão da absorção. Perfeito. É a questão da absorção do ferro, das vitaminas, de todos os oligoelementos, do sódio, do potássio, do cobre, do zinco, que vão interferir na parte óssea, na parte dos cabelos, na parte do pensamento. Então, a modificação disso aí e as cirurgias, por exemplo, que mexem no intestino e que mantém essa absorção de tudo dentro dos parâmetros normais, eu acho que é a cirurgia que chega a se aproximar da cirurgia perfeita. Eu acho que é a bipartição. Perfeito. E aumenta o esvaziamento gástrico, né, Zé? É uma cirurgia que tem um esvaziamento gástrico muito bom. Duplicado, né? Você deixa um estômago maior, que o doente tem a sensação de que possa comer mais, comer mais. E se você tiver, se ele tiver uma sequência, se tiver um bom acompanhamento com uma boa equipe multidisciplinar, ele vai ter uma cirurgia perfeita para ele. E se você precisar modificar, é só ir lá e soltar e você mantém. Só septar de novo. Só septar de novo. E você mantém o estômago do jeito que ele era e pode até fazer qualquer um outro procedimento. Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho assim, é bom esclarecer para o nosso espectador, né? Que o nome chama, a gente vai repetir, vai colocar na descrição depois do vídeo. Tem uma sigla chamada BTI, B de bola, TI, é uma sigla em inglês. E que vocês vão ouvir cada vez mais, né? Que é o nome bipartição de trânsito intestinal, né? É uma técnica que vai aumentar. Ela surgiu como uma técnica promissora, exatamente porque o Dr. Zé Rodrigues falou. Com o tempo se observou que esse nome, as cirurgias restritivas eram cirurgias ruins, né? E, por incrível que pareça,
Pronto. O pessoal aí por fora, aí afora acha que o sleeve é simplesmente uma cirurgia restritiva. Mas não é. Com o tempo, os estudos, os resultados e os trabalhos mostraram que o sleeve também é uma cirurgia metabólica, né? Eu tenho alguns pacientes operados de diabetes na fase inicial, paciente que não usava insulina, que eu fiz sleeve, que estão com diabetes controlado. Eu não diria que está curado, mas está controlado. Perfeito. Tem controle glicêmico perfeito. Que é a intenção da cirurgia, a intenção né? da cirurgia. Cirurgia é para o controle. Ninguém pode prometer cura de diabetes em uma cirurgia bariátrica. E a grande diferença é exatamente essa. A gente oferece numa cirurgia só um sleeve com esvaziamento bom. Uma redução do que ele come, a quantidade você reduz. Isso. Não é uma redução drástica, mas como o Zé falou, o paciente tem a sensação de que ele come melhor. A gente não desvia a primeira porção do intestino, que é o duodeno e o começo do jejum. Onde há maior absorção de ferro e de vitamina. Perfeito, que é uma coisa muito ruim nos primeiros resultados do escopinaro, do bypass e tal, que os pacientes tinham uma grande desabsorção quando ainda não se estudava tanto. Hoje em dia, você fazer um bypass é tranquilo, que você consegue manejar, né, o paciente bem. Mas antigamente era ruim. E ainda hoje tem paciente, como você falou, rodando por aí que fica tomando toda hora citoneurin, noripurum direto, por conta disso. Então, você faz um esvaziamento gástrico bom, uma sensação boa, e você aumenta drasticamente a produção de incretinos, fazendo realmente uma cirurgia metabólica. Por quê? Porque você aproxima o ilho do estômago. E você aproximando o ilho do estômago, a comida vai chegar no ilho não digerida e vai liberar produzir isso que o doutor Maurício isso acabou de falar, coisa, com as viu, incretinas. Perfeito. No Congresso já começaram, inclusive, as discussões e as brigas, porque já tinha gente lá, né, Zé, falando que aquela dupla esvaziamento ali aquele duplo meio de esvaziar o estômago não garantiria que se evitasse o refluxo. Mas isso é mais o pessoal que é apaixonado pelo bypass, né? Falaram que o resultado do refluxo ainda assim ia existir com aquela saída a mais do alimento do estômago. Falando em refluxo, o Danilo tocou nessa questão do refluxo. Eu acho que o sleeve, o único gargalo ainda que eu vejo no sleeve é a questão do refluxo. Por que o refluxo? Por exemplo, o doente é obeso, perdeu peso. Se ele perde peso, ele também perde algum grau de massa magra. Se ele perde massa magra, ele vai como fosse a parte muscular dele vai ficar mais flácida. Com isso, ele vai abrir o hiato. Como a gente tubuliza o estômago para tornar um sleeve, ele vai subir com mais facilidade. Aumenta um pouco a pressão. E aí, às vezes, quando você aumenta um pouco a pressão, principalmente se ele ganhar peso no pós-operatório, ele vai fazer refluxo. Isso tem, a gente já vê discussão. Se você melhora o esvaziamento gástrico com a bipartição, teoricamente ele vai fazer menos. Perfeito. Eu acho que é isso que o Zé falou, né? Teoricamente, a bipartição vem também para resolver a questão do refluxo, né? A gente viu alguns gráficos e algumas discussões no Congresso, né, Zé? Mas, teoricamente, se você aumenta aquele esvaziamento, você vai diminuir o refluxo. Não tem por que não diminuir esse refluxo, né? Exatamente. Eu acho que sim. Cada caso deve ser... Essa resposta é clichê, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, quando você vai... Falando agora aqui de cirurgia revisional, né? Que é uma coisa que vai aumentar muito, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Você precisa avaliar muito bem o estômago, você precisa avaliar muito bem o esvaziamento gástrico do paciente. Avaliar os erros do paciente, né, Maurício? Isso, avaliar a parte psicológica, a parte alimentar. A parte alimentar. Para poder você definir que cirurgia você vai fazer. Porque às vezes você pode trocar 6 por meia dúzia, né? Às vezes, porque cirurgia revisional, para que as pessoas entendam, é o paciente que operou, ganhou peso ou teve alguma complicação e precisa refazer a cirurgia. Isso. Ou a mesma cirurgia, ou fazer um outro procedimento para corrigir algum problema que aquele paciente teve. É a chamada cirurgia revisional. Perfeito. A gente precisa falar esse conceito, porque a gente está lidando também aqui com espectadores leigos, né? E que tem interesse, ou já fizeram, ou tem interesse em fazer a cirurgia bariátrica. A gente não está tratando só. A gente começou o podcast falando mais para o público em geral, depois a gente passou falando mais para especialista e falando talvez para médicos e para a equipe multidisciplinar. E então a gente precisa esclarecer esse conceito, que é o de cirurgia revisional, que o Dr. Zé acabou de dizer. Então, precisa ser avaliado individualmente, né, Zé? Como você acabou de dizer, para poder a gente definir. Nem sempre um paciente
Hoje mesmo passou. Pronto, hoje passou comigo uma paciente operada em 2020 com outro profissional daqui, amigo nosso daqui de Teresina. A paciente com 160 quilos, perdeu 60 quilos com um sleeve, Ótimo. mas ela chegou para mim se queixando. O profissional que operou ela gosta muito dele, deixou de atender o convênio que ela passou, e ela veio comigo por indicação dele, e ele exatamente avaliou a possibilidade de eu transformar num bypass e disse que ela já chegou questionando, querendo fazer isso. Eu falei, não dá pra gente dizer nada ainda, né? Preciso avaliar o seu caso. Comecei a conversar sobre os hábitos alimentares dela, sobre a parte social, que é importante sempre, e pedi também os exames para a gente avaliar volumetria gástrica, pedir a endoscopia, pedir um exame que o pessoal não gosta de pedir, mas eu adoro pedir, porque é um exame antigo, mas que tira muita dúvida, que é a seriografia, né? Eu também gosto. Cirurgia revisional para mim é igual a seriografia, eu sempre peço. Então é isso. E a cirurgia dela pode estar perfeita. E o doente precisa entender que o passo a passo da revisional é o mesmo passo a passo da cirurgia inicial. Exatamente. Você tem que fazer as mesmas regras. Você tem que passar pela equipe multidisciplinar, seja pelo psicólogo, pelo endócrino, pelo pneumo, pelo nutricionista, né? Por todos aqueles profissionais para que você tenha um novo preparo e entendimento de um outro procedimento. Isso. Então, você tem que fazer o passo a passo e fazer tudo aquilo que você fez na primeira cirurgia. Isso. E nem sempre o paciente vai ter indicação de operar, né? Nem sempre vai ter indicação de operar. É importante deixar claro para vocês entenderem o que passa na nossa cabeça dos cirurgiões bariátricos. Essa escolha da técnica, ela envolve muita coisa. Como o Maurício estava falando, a gente, por teoria, né, Maurício e Zequinha, por teoria a gente sabe que o paciente que tem um padrão beliscador, um paciente que gosta de doce, que ele come pequenas quantidades, mas quantidades bem calóricas, esse paciente, teoricamente, se beneficiaria mais de um bypass. O paciente que faz aquele pratão de pedreiro, como é chamado, teoricamente, se beneficiaria mais de um sleeve, que é um pouco mais restritivo. Mas aí, às vezes, um paciente que tem um padrão beliscador e não tem diabetes, um paciente que tem aquele pratão do pedreiro, ele é diabético. Então, no consultório, a gente tem que misturar todas as expectativas do paciente com as comorbidades, que o Zé bateu bastante hoje aqui, com o que ele tem de doença prévia associada à obesidade, a idade, a expectativa de vida e as necessidades e as expectativas do paciente para a gente decidir qual é a melhor técnica, né? E o dia a dia dele. E o dia a dia dele. Como é que ele vive, os onde hábitos. é que ele vive, os hábitos sociais dele. Você tem que levar em conta, o doutor Maurício já falou isso, tem que levar em conta os hábitos sociais daquele paciente para você poder fechar a técnica. Perfeito, Zé. Eu não vou receber um paciente do interior do Maranhão e vou fazer uma cirurgia de desabsortivo, um mini gastric bypass nele. Que ele não vai ter como acompanhar de perto, né, Maurício? Isso. Esse paciente aí é ótimo. Não tem nem como fazer exame. Um acompanhamento muito próximo. Zé, e aí eu queria tocar com você. O que é que você vê para o futuro da cirurgia bariátrica no Piauí? O que é que você está vendo? O futuro da cirurgia bariátrica no Brasil? O que é que você espera aí? Você que está desde o começo aí. Olha, eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que a cirurgia bariátrica, acho que cada dia hoje nós temos mais de 50% das pessoas adultas estão acima do peso. E nós temos, em média, 20% das pessoas que são obesas. E se você contar que nós temos em torno de 11% a 13% da sociedade que é diabética, fora aqueles que são diabéticos que a gente não conhece, que pode ser submetido a um procedimento não por conta da obesidade, mas por conta da parte metabólica. Então, nós vamos ter um contingente de pacientes aumentando cada dia e precisando de mais profissionais qualificados, é importante, profissionais qualificados, para realizar esse tipo de procedimento. Então, eu acho que os governos, o Estado, os municípios, o governo federal, devia ter um programa, porque é mais barato hoje você pegar um paciente que é obeso mórbio, que é diabético, que tem apneia do sono, que tem hipertensão arterial, que tem esteatose hepática, e com certeza vai chegar a ser cirrótico. É que tem uma série de outras doenças associadas, né? Que tem uma série de outras doenças associadas. É muito mais barato você fazer um procedimento
de uma cirurgia bariátrica nele para que ele corrija tudo isso, a despesa para o Estado e a produção que ele vai dar como um todo para ele, para a família e para a sociedade é muito maior. Então, eu acredito que a sensibilidade dos administradores, com o envolvimento maior das sociedades que controlam as cirurgias no Brasil inteiro, dos colégios brasileiros de cirurgião, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, da Sociedade de Diabetes. Então, essas sociedades como um todo hoje estão todas juntas para fazer com que esse volume de pacientes que hoje não chega a 1%. Dos operados, né? Dos operados, não chega a 1% das pessoas que precisam de cirurgia bariátrica, hoje nós não chegamos nem a 1%. Então, eu acho que isso é uma tendência, à medida que isso aqui vai evoluindo, que está crescendo como um todo, eu acho que a tendência é isso melhorar. Interessante, Zé. As palavras do Zé muito sábias, né? Porque o Zé está querendo mostrar a cirurgia bariátrica como uma cirurgia de prevenção, né? Uhum. Como se fosse uma prevenção de saúde para a população inteira, que foi até um ponto que o Maurício tocou, da importância da cirurgia bariátrica no SUS, né, Maurício? Que você tocou esse assunto. Hoje você pega um paciente diabético. Por exemplo, hoje, se você vê um paciente diabético, se você vai num serviço de ortopedia, tem 50% das pessoas adultas que estão com as pernas amputadas são por diabetes. Então, mais de 50% das pessoas que estão nas clínicas de hemodiálise são por conta do diabetes. Se você vê a questão da catarata, a quantidade da cegueira do paciente que é diabético. Então, e esses pacientes estão aí hoje. E outra coisa, o controle clínico hoje do paciente que é diabético com medicação não chega a 23%. Não chega. Então, os pacientes descompensados estão todos aí. Em um percentual muito grande nas clínicas de hemodiálise, um paciente com os pés diabéticos, com a perna amputada, é um paciente que é cego. Isso é só dando despesa para o Estado e para o município, que podia ser resolvido. Uhum. Podia ser resolvido. É interessante, entendeu? Zé. Então, o paciente que você opera, às vezes você opera um paciente, hoje, paciente diabético, não precisa, a cirurgia ela é tão importante que ele não precisa perder peso. Uhum. Eu tenho alguns pacientes operados, inclusive, que tinha retinopatia diabética. 6 meses depois, normalmente o paciente que é diabético, manda ele fazer uma fotocoagulação? Não, ele faz aquele exame da cabeça. Uma retinografia. O mapeamento de retina. Mapeamento de retina. Faz o mapeamento de retina. 6 meses depois, quando ele está com o controle glicêmico todo ajustado, está do mesmo jeito. Ou seja, ele para. Não progrediu a doença. A única coisa que para a progressão da retinopatia é a cirurgia. Que mesmo o doente controlado com as medicações, ele não controla a retinopatia ou a nefropatia. Isso interessante, o Zé falou, Zé. Na minha escola, na minha residência digestiva, a gente só fazia bypass, né? Lá em São Paulo, você sabe melhor do que eu, que lá é só bypass. E era muito impressionante como a gente pegava um paciente na enfermaria, eu passava visita antes, aí a gente via aquele tanto de medicação que ele tomava para diabetes associado à insulina com hipoglicemia anti-orais. E a gente ia passar a visita para dar alta do paciente no primeiro ou no segundo pós-operatório no máximo, o paciente ia para casa. E o paciente estava tomando um glifage, às vezes ele tomava insulina e mais 2 de glifage. E o paciente já estava com a glicemia controlada. A gente sabe que isso não vai durar para sempre, mas assim, você vê o poder da cirurgia na sua cara. Sim. Você vê na enfermaria ali o comportamento do doente. Vou contar um caso inusitado. Eu vou já contar o que eu atendi hoje. Antes da gente entender que o paciente operado de bypass controlava a glicemia do paciente, foi descoberto por acaso, né? Sim. Foi descoberto por acaso que o paciente operado de bypass tinha um controle glicêmico. Eu tinha uma paciente médica de Imperatriz, não vou aqui citar o nome dela, mas uma paciente médica de Imperatriz. Eu fiz um bypass nela aqui. Uhum. Ó, 15 dias depois, ela continuou tomando a medicação dela, que a gente não tinha um entendimento de que a cirurgia... Você melhorava o diabetes quando perdia peso, mas a gente não tinha um entendimento que a parte metabólica funcionava e fazia com que a glicemia normal... E é imediato. Logo imediato. Assim. A paciente teve 5 desmaios até a gente entender que a glicemia dela estava normal. A glicemia dela estava normal. E aí que pode, né? Suspender a medicação, ela não precisou mais tomar a medicação. E ficou normal. Ou seja, curou, né? Curou. Então foi um caso inusitado. Ela desmaiava, mas não volta a tomar o remédio. Desmaiava de novo. Eu acho... Fazia hipoglicemia. Interessante. Eu acho o podcast sensacional por isso, porque na parte da conversa as coisas vão surgindo, né?
Por coincidência, hoje eu atendi uma paciente que a gente operou junto, eu e você, Zé, porque o Danilo não estava aqui ainda, não tinha chegado em Teresina. Uma senhora de 72 anos. A gente operou junto, lá no Santa Maria. Que eu indiquei naturalmente um sleeve para ela, né? Eu não ia fazer um bypass numa senhora dessa. E ela tinha diabetes. Diabetes extremamente descompensado. E quem cuida dela, a paciente é de Piripiri, quem cuida dela é nosso amigo Álvaro Regino, né? Então, foi o Álvaro Regino que indicou ela para fazer a cirurgia, né? E aí a gente fez um sleeve nela. Interessante que hoje ela passou comigo 1 ano e 3 meses de cirurgia. E a glicemia dela, eu lembro bem, inclusive eu tenho anotado os exames dela, ela tinha hemoglobina glicada de 11. E eu, mesmo assim, bati na tecla falando com o Dr. Álvaro Regino. Doutor Álvaro Regino, tem certeza que você quer que eu opere ela com hemoglobina glicada de 11, glicemia de 190, tomando insulina e hipoglicemia antes? Eu falei, não, mas 72 anos eu não vou fazer um bypass nela. Eu fiz um sleeve. E hoje ela tem uma glicemia de 120, média. Passou comigo hoje, eu vi o exame dela hoje. 120, média. Perdeu 50 quilos, está bem. Os exames de vitamina todos normais. Então, assim, olha o tanto que isso mudou a vida dessa paciente, né? Maurício, eu tenho uma conversou. paciente de Miranda do Norte, no Pará. O paciente chegou no meu consultório. Ela tinha um IMC de 27,8. Contraindicação absoluta de procedimento cirúrgico. De procedimento cirúrgico variado. Ou metabólico, naquela época, né? Eu disse, doutor, eu vim para me operar. Disseram que você faz uma cirurgia que cura diabetes e eu não aguento mais diabetes. São pessoas fazendeiros lá em Miranda do Norte, no Pará. Sim. Disse, doutor, mas se você não fizer, eu vou atrás em qualquer lugar Alguém do que faça, mundo né? para alguém me faça. Mas você não tem indicação. Eu fui explicar para ela que ela não tinha indicação do ponto de vista, disse, doutor, eu assino qualquer documento. Está aqui eu e meu marido. Eu assino o que você quiser. Eu pago o dinheiro que o senhor quiser, mas eu não quero mais ser diabético. Eu pedi os exames dela, veio lá o peptídeo C de 1,8. Peptídeo C de 1,8. Eu fiquei ali, 27,8, não tem indicação. Doutor, pelo amor de Deus, doutor, eu vou morrer, eu vou me matar, doutor. Eu assino, faço um documento dizendo que eu estou autorizando, blá, 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 blá. Aí ficou ali também, vamos embora. Um documento dizendo que ela estava autorizando, que não tinha indicação, mas que a família queria, com consenso, pá, botei na sala. 15 dias atrás ela me mandou, ela continua com a glicemia de 95. Olha aí. Ela tinha a glicemia de 300 e pouco, 440, com IMC de 27,8. Zé, O que menos interessava era o peso dela. Não né? estou aqui indicando, acho que não é, no Sim, ponto de vista... isso é um caso isolado, É um né? caso isolado, foi um fato, foi um caso. Isso aqui não pode existir como uma determinação de que alguém sai operando todo mundo com IMC nesse nível. Apesar de que tem cirurgião que faz, né? Tem Transposição ileal. Só né? Tem, uma- não faz bipartição, transposição ileal. só uma interessante, o Zé falou. Eu tive um Eu caso digo de desse- rotina, De né? rotina. Eu tive um caso desse em São Paulo, um paciente que a gente fez um bypass nele, ele não era obeso, e a gente fez um bypass nele, viu, Zé? Mesmo sem ser obeso, por uma hérnia de hiato que estava recidivando. Ele operou uma hérnia de hiato, depois foi reoperada essa Sim, hérnia de sim, hiato e colocado tela e ele recidivou pela 3ª vez. E não conseguia mais comer e tudo. Foi feito um bypass, a gente fez uma anastomose um pouco maior, né? Para aquele paute gástrico ali ficar um pouco maior e não ficar tão restritivo. E a gente avisou, você vai perder muito peso, então você vai ter que voltar para academia, muita hiper suplemento, né? Uma suplementação muito grande. Ele ficou bem, não recidivou mais a hernia de hiato com o bypass, perdeu o peso, mas manteve um MC de 25, 24, mas sempre na academia, tudo, não teve nenhum distúrbio de vitamina, hipovitaminose, nada. Mas foi também um exemplo de paciente que não era obeso e beneficiou de bypass. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando exatamente agora para 1 hora de podcast. Zequinha aqui, o papo nunca acaba, né? É, O papo Acaba, bom. né? Isso aqui é uma continuação do nosso dia a dia, né, Zé? Eu só queria fazer uma última pergunta. Pergunta polêmica. Sempre tem que ter uma pergunta polêmica, né, Danilo? Isso aí. Zé. O Zé não foge de polêmica. Pode foge mandar, né, não, Ele Zequinha? gosta de falar. Ele gosta de falar as polêmicas. Zé, o que é que te incomoda hoje na especialidade de cirurgia bariátrica? Olha, por exemplo, o que eu acho que me incomoda, por exemplo, na cirurgia bariátrica, primeiro, por exemplo, eu acho que você precisa
para você fazer... A cirurgia bariátrica é um pouco diferente da cirurgia convencional. Eu chamaria de convencional e a cirurgia geral. É um pouco diferente. Eu acho que, por exemplo, você precisa ser mais envolvido com o doente. Perfeito, Zé. Porque eu acho que alguns profissionais, eu não vou citar aqui nomes, mas não é aqui em Teresina, eu acho que no Brasil inteiro... Tá vendo por que é polêmico? Foi por isso que eu chamei. Banaliza demais a cirurgia em si. Por exemplo, cirurgia bariátrica não dá para você fazer em escala. Não é uma cirurgia para você fazer em escala para todo mundo. Nem é para todos os cirurgiões e nem é para todo mundo. Então, tem locais aqui que estão fazendo em escala. Outra coisa, o cara opera o doente e larga. Ele não prepara, ele não passa por uma equipe multidisciplinar, ele não acompanha a evolução. Não acompanha a evolução, ele simplesmente faz ali um laudo de um profissional, se o convênio dele autoriza, ele opera e não quer saber. Então, isso me incomoda. É diferente você fazer uma colecistectomia, que você vai lá, tira a vesícula e manda ele embora e acabou. É diferente você fazer uma apendicectomia que está inflamada, você tirou o apêndice e ele teve alta no 3º dia, vai tomar antibiótico em casa, tá bom. É diferente de você, entendeu? Desse tipo de procedimento. É um procedimento que precisa, por exemplo, a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. E muita gente olha para a obesidade, mas como uma forma de que, eita, mas tem muito obeso, nós temos 20% de obeso, nós temos 6% de obeso mórbido que tem indicação de cirurgia. Então, se olhar aqui no Piauí tem quantos obesos mórbidos no Piauí? Então, se você fazer um cálculo, nós temos 70 mil obesos. Então, aqui não acaba nunca. Então, eu vou para essa especialidade porque eu preciso operar e ganhar dinheiro. Não é assim. Isso aqui eu acho polêmico. Isso não é assim. Eu acho que você tem que ter um envolvimento, tem que ter uma proximidade e você tem que... Você precisa de um bom resultado para aquele paciente. Se você não fizer o acompanhamento, com certeza o resultado não é aquele nem que você espera, nem que a família espera e nem que o doente espera. Perfeito. E hoje, infelizmente, no Brasil e em outras partes do mundo, então está se banalizando esse tipo de procedimento. Não é que todos podem fazer. Todo mundo. O que é importante? Eu não estou aqui discutindo concorrência. Eu acho que quanto mais pessoas fazendo, tem para todo mundo. Volto a explicar. Tem doente para todo mundo. Mas você precisa ter responsabilidade. E precisa ter. Não é só ter. Fui ali, fiz uma prova e tenho um RQE. Não é nada disso. É você ter envolvimento com o seu paciente e ter qualificação pessoal para realizar aquele procedimento e entregar um bom resultado. Perfeito. Importante, né, o que Perfeito. o Zé falou. Acho que a pergunta foi exatamente direcionada para essa resposta, Zé. Porque eu acho que, infelizmente, a gente vive num país e que coisas pequenas são valorizadas quando não se valoriza o que realmente é necessário. É que nem você falou, qualquer um pode ter o RQE. É muito fácil burlar uma prova de título. Desculpa, sociedades, desculpa CRM, mas é verdade. Enquanto que a pessoa tem o RQE, mas não oferece, às vezes, aquilo que é o certo e aquilo que é necessário para o paciente, que é ético para o paciente. Não estou falando só de cirurgia bariátrica, estou falando de várias perfeito. Quantas pessoas aqui é porque o podcast é de bariátrica. Isso. Né? Quantas pessoas não fazem tratamentos esdrúxulos e absurdos para perda de peso, que a gente tem conhecimento. Então, infelizmente, é isso. Então, a pergunta era polêmica exatamente por isso. É importante o que o Zé falou, que é até uma contradição, né? O cirurgião bariátrico que não acompanha, que não abraça o paciente dele, ele entrega uma cirurgia que pode ser uma cirurgia tecnicamente ótima, mas o paciente que ficou largado, ele vai reengordar e o próprio paciente vai falar: operei, mas essa cirurgia foi mal feita, não deu certo porque eu reengordei. E, na verdade, muitas vezes o cirurgião fez o papel técnico dele, mas largou o paciente reengordou. Também pode ser o paciente que não acompanhou. Sim, claro. Claro. Que a gente não está... Sim. Não está querendo criticar ninguém. Mas eu achei perfeita a colocação do Zé de diferenciar a cirurgia bariátrica para as outras por essa atenção que a gente tem que ter no pós-operatório e abraçar o nosso paciente, né? Ele é um paciente seu. Ele foi no consultório, você operou, ele é para o resto da vida. Perfeito, Zé. Ou ele é com você para o resto da vida, ou ele vai estar em uma outra equipe cirúrgica que vai acompanhá-lo em uma outra cidade. Se ele, porventura, se mudar, ou porventura, se ele começar a não gostar mais do seu tipo de tratamento
e da maneira como você conduz. Mas é importante, assim, acho que está encerrando, né, Maurício? Eu acho que é importante a gente até discutir aqui qual seria o passo a passo para uma boa cirurgia bariátrica. Passo a passo para uma cirurgia bariátrica. Uma boa cirurgia bariátrica. Pronto. A primeira coisa, eu acho que isso para toda especialidade é uma boa relação médico-paciente, né? E o paciente ele precisa estar informado, né? Não basta simplesmente o paciente chegar, porque hoje em dia acontece muito isso. O paciente chega, doutor, eu quero operar. Amanhã. Então, assim, primeiro você precisa entender o paciente. Você precisa conversar com ele. Ver a parte... Você faz uma consulta, obviamente não especializada em todos os âmbitos, mas você precisa entender a parte nutricional do paciente, a parte endocrinológica, o histórico do paciente, as doenças que ele tem, a parte social, como a gente já citou aqui. E o cirurgião percebe pontos psicológicos do paciente na consulta. Então, e todos os pacientes, independente de ser particular, independente de ser por plano de saúde, independente de ser do SUS, ele precisa passar em toda a equipe multidisciplinar. Você precisa, muitas vezes, conversar com esses profissionais, né? É comum a gente ter que ligar para os profissionais para poder discutir o caso. E a partir de então, você vai decidir junto com o paciente. Claro, o paciente tem voz para decidir que tipo de cirurgia que ele vai fazer. E você precisa expor todos os prós, todos os contras. Você precisa expor as possibilidades que podem acontecer, alinhar expectativas. E uma vez que o paciente tiver com tudo completo, tudo documentado, aí você parte para a cirurgia. Uma coisa que é muito importante, termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente ele precisa assinar um termo de consentimento com a ciência de tudo isso. E com a ciência das possibilidades. E até para você, do ponto de vista médico-legal, não só se defender, mas que o paciente mostre que está ciente daquilo, né? E a partir de então, obviamente, aí que o tratamento do cirurgião começa, né? Você vai fazer acompanhamento. A partir da cirurgia onde começa. Então, claro que o paciente já passou com outros profissionais, mas a intenção é, desde então, continuar o acompanhamento, que o paciente continue pelo menos, o ideal é continuar com todo mundo, mas pelo menos com o nutricionista, o cirurgião e o psicólogo. Mas, obviamente, do ponto de vista de doenças, ele tem que continuar também com o cardiologista, tem que continuar com o endocrinologista. E o ideal era que todo paciente acompanhasse a gente pro resto da vida, né? Só que a gente sabe que isso não acontece, mas seria o ideal. Né? E complementando o que o Maurício falou da pergunta do Zé, para ser uma cirurgia bem feita, o Maurício falou, abraçar o paciente, fazer um pré-operatório adequado, o cirurgião fazer uma boa técnica cirúrgica, acompanhar bem e acho importante também abraçar a família como um todo, a rede de apoio, né? O paciente que mora, que convive com uma família, que todo mundo janta um McDonald's, só ele vai comer uma salada, isso aí é muito ruim para o sucesso terapêutico, para o nosso sucesso no pós-operatório. Então, a família tem que sempre vir no nosso consultório junto, tirar as dúvidas deles também, para que ele ajude o paciente. Ou seja, a família tem que participar. A família tem que participar do processo. Sim. Resumindo mais ou menos o que o Maurício e o Danilo disseram, acho que o passo a passo da cirurgia bariátrica, você tem que ir para uma avaliação geral, sendo mais específico. Tem que ir para uma avaliação geral, onde o cirurgião ou o profissional endocrinologista vai lhe avaliar baseado no peso, na altura, nas doenças associadas, que vão chegar no IMC. Então, isso aqui determinou, você tem indicação cirúrgica. Ponto base. Uhum. Depois dessa indicação, fechada a indicação cirúrgica, então você vai para a parte de exames. Você vai ser mais esclarecido. Sim. Você vai para a parte de avaliar todos os exames e onde você vai passar por a equipe multidisciplinar. Esses exames podem ser do cardiologista, do pneumologista, do endocrinologista, do psicólogo, do psiquiatra, se for o caso, se tiver alguma doença, precisa ser controlada essa doença psiquiátrica do ponto de vista medicamentoso e controle psicológico, entendeu? E nutricionista e até na nossa equipe nós temos um anestesista que você precisa passar pelo anestesista. Que inclusive vem aqui, viu? A gente a nossa convidada, vai estar aqui, doutora Socorro. Depois dessa aprovação, todos os exames estão tudo ok, aí você volta para o seu cirurgião. Isso. E aí o cirurgião pega engloba todo aquele arcabouço que veio de todos os outros profissionais, e aí se você tiver algum convênio,
ele vai solicitar a guia de internação para o convênio para que ele E possa daí se autorizar. define a técnica, né? E aí, naquele momento, quando você volta para o cirurgião, antes dele emitir o dia da cirurgia, se for particular, ou a autorização do convênio, você decide junto com ele a técnica que você vai utilizar. E aí, depois de aprovado, você vai para o procedimento, e depois do procedimento, aí você tem um aprendizado alimentar, que começa com a dieta líquida, depois com a dieta líquido-pastosa, que cada cirurgião, às vezes, tem tempo e datas diferentes, né? Às vezes tem um cirurgião que passa 2 semanas de dieta líquida, às vezes tem um que tem 3, às vezes depois passa por uma líquido-pastosa, tem outro que já passa por uma dieta mais... Então, varia muito de cirurgião para cirurgião. Mas todo mundo inicia com a dieta líquida, depois com a dieta pastosa, depois com os alimentos bem cozidos, e depois com alimento de consistência normal. Maurício. E aí você tem uma regra de acompanhamento, onde o seu peso vai chegar no peso normal em torno de 12 meses, né, Maurício? Isso, entre 12 e 13 meses, 12, 15 13, meses. 15 meses, quando você está preparado para ir num cirurgião plástico e tirar o seu excesso. Depois que estabiliza. Depois que estabiliza. Então é mais ou menos... Essa sequência, grosso modo, tem essa sequência. Antes de fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Bom, aqui, seguindo a hierarquia aqui, eu vou começar, né? Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não, acho que a gente não pode perguntar tudo, não, né? Que a gente quer que ele volte. É que a gente quer que ele volte. Então, começando a hierarquia aqui, vou começar, sou o mais novo da equipe. Eu queria começar o encerramento aqui agradecendo. Eu e o Maurício, a gente tem muito a agradecer ao Zé, não só pela participação aqui no nosso podcast. Você é bem-vindo, a casa é sua, né? Uma honra, né? Receber o Zequinha aqui sempre. Agradecer pelo grande professor que você é, né? A gente, graças a Deus, a gente pode chamar ele de você. Porque nós somos parceiros. Às vezes, no dia a dia do trabalho, chateações, a gente acaba passando por cima dessas colocações, porque a gente trabalha junto, todo dia estamos operando junto. Mas agradecer, parabenizar. O Zequinha, todo mundo sabe, um cara que tem uma história maravilhosa, um cara bastante habilidoso, muito experiente, né, Maurício? E que ajuda não só a gente, né, outros cirurgiões também, já passaram na mão dele, é um grande professor aqui da cirurgia no Piauí. Te agradecer e dizer que te quer que você volte aí, Zequinha. Beleza. Rapaz, eu sempre disse que eu falo isso, que no mundo terreno aqui, né? Aqui na Terra eu tenho 4 pais. Eu tenho meu pai biológico, que foi quem formou minha personalidade, quem me ensinou muita coisa, que eu amo, né? Eu tenho um pai comercial, que é meu sogro, o cara de tino comercial, tudo de tino comercial. Tio Alexandre. Tio Alexandre. E eu tenho 2 pais profissionais, né? Um que foi o primeiro, que foi em São Paulo, que é o Dr. Ronaldo Barbosa, que foi quem me ensinou a operar bariátrico, que eu devo muita coisa a ele. E o outro é aqui o Zequinha, né? Vou chorar. Não. O Zequinha aqui, o Zequinha, ele mostra aqui pra gente coisas de pai, né? Pai de vô. Isso, é um Briga, pai. né? No dia a dia. Ele mostra as coisas comerciais também, né, Zequinha? Ensina. E as coisas profissionais, né? Ensina a coisa pra controlar gente. os impulsos, né, Zequinha? Então, queria agradecer demais sua presença aqui. Não vai ser a última vez, é só a primeira. Você vai voltar aqui. E a gente vai chamar outros profissionais aqui e a gente quer que você esteja presente também. Porque você tem muita coisa para agregar. Muita história para contar. Isso. E obrigado. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer pelos elogios, né? E pelo convite de ter vindo aqui, que eu estou com vocês todo dia, né? Então, nós só mudamos de local para conversar, né? Temos que conversar e gravar, né? Então, obrigado pelos elogios, entendeu? E dizer que a nossa vida continua, né? Somos parceiros, vamos continuar parceiros, entendeu? Eu aprendi a conviver com todo mundo, já convivi com outras pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi na vida foi conviver com outros profissionais, entendeu? Eu acho que a gente só fica feliz quando os nossos parceiros se aproximam e são iguais a gente. Então, eu tenho 2 parceiros que parecem muito comigo, que gostam de trabalhar, que gostam de estudar, que gostam de se dedicar, que gostam do paciente e que, acima de tudo, né, são aquelas pessoas que têm um coração desse tamanho. Então, eu acho que a gente forma um trio perfeito, junto com a doutora Socorro Coutinho, que é a nossa anestesista
principal, né? Não é que a gente não opera com outras pessoas, que é a nossa anestesista principal. Acho que a gente forma uma quadra perfeita. Não sei se é quadra, com uma quadra perfeita. Quarteto. Um quarteto perfeito. Pronto. Isso tem nos feito, nesses últimos 5 anos que a gente está junto todos os dias, nós não tivemos nenhuma complicação. Graças a Deus. Nem de cirurgia bariátrica, nem... A gente não faz só cirurgia geral, né? Sim. A gente faz também outros tipos de procedimentos, né? Faz outros tipos de procedimentos do aparelho digestivo. Todos nós somos cirurgiões digestivos, né? Isso. Então, não fazemos só bariátrica. Então, nesses últimos 5 anos, nós temos a felicidade. Isso é uma felicidade de uma equipe, mas a gente trabalha preocupado com o nosso doente, da gente não ter complicação. Graças a Que é Deus. uma coisa que continue acontece assim, com todo que Deus mundo. permita. Continue assim. E que nem nós e nem outro cirurgião que complica Está isento. está isento ou faz porque quer. Claro. Mas é possível de acontecer. E nós temos a felicidade, talvez que o homem lá de cima nos ajuda, né? E a gente quer Com continuar certeza. olhando lá para cima o tempo inteiro, para que ele continue nos ajudando a continuar juntos e que a gente possa entregar para o nosso melhor paciente serviço. o que há de melhor para o nosso paciente. Perfeito. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Agradecer aqui a todos os espectadores, né? Isso. Lembrar que o episódio completo logo vai estar no YouTube, Bodycast_THE. A gente vai ter os cortes também no Instagram, Bodycast_THE. Vem coisa boa por aí, novidade, atualização, cara nova e logo também vai estar no Spotify para quem quiser acompanhar. E é isso, obrigado. Até mais. Logo, quarto episódio vem aí. Valeu. Tchau, gente.